Então vamos lá. Alguém gritou alguma coisa? Eu ouvi um barulho. Não, então vamos voltar. Você está apresentando para todos, beleza. Ok. Então, pessoal, semana passada falamos sobre a origem da vida. Vamos falar sobre a vida, obviamente, na aula de biologia até o final do ano. E basicamente sobre isso aí que está na tela. A célula. Né? Mas para a gente falar de como ela funciona, a célula, do que é, de quais são os componentes, a gente tem que falar, em primeiro lugar, do que a célula é feita. Do que nós, as nossas células, as células dos outros organismos, desde uma bactéria até um elefante, um leão marinho, um ipê, um pé de manga, todos esses organismos são formados por células e todos esses organismos são formados mais ou menos ali pelas mesmas moléculas. E são desses caras que a gente vai falar essa semana. Então, eu estou situando vocês. É desses caras, dessas moléculas que a gente vai falar essa semana, das moléculas que formam as células. Seja a célula de uma barata, seja a célula de uma lesma, seja a célula de uma alga marinha. Tá? Basicamente, pessoal, essas moléculas, elas entram em alguns grandes grupos. Moléculas inorgânicas, água e sais minerais, tá? Então, água e os sais que a gente precisa ingerir, que vocês vão ler na apostila, vocês vão ver. Ferro, cálcio, magnésio, zinco, iodo, todos esses são sais minerais que a gente tem que ingerir por uma série de motivos, né? E a água, o bom e velho H2O, né? 70% do nosso corpo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 70% da nossa massa é composta de água, tá? Água e sais são as substâncias inorgânicas. E fora isso, e é o que a gente vai falar mais hoje, né? Tem as tais moléculas orgânicas. Todo o resto, tirando a água e o sal, são moléculas orgânicas. E aqui embaixo tem alguns exemplos de moléculas orgânicas e o legal é que tem a representação dessas mesmas moléculas. O que são essas representações? Não sei se vocês já entendem ou quanto vocês entendem isso, mas cada bolinha aqui, ó, é um átomo. Então, a primeira coisa que a gente vê nas moléculas orgânicas é que elas são grandes. É um montão de átomo tudo junto, ligado. Tá? Diferente das moléculas inorgânicas. A água é H2O. Se eu fosse desenhar uma molécula de água, ó, seria um hidrogênio, outro hidrogênio e um oxigênio. Bonito, né? Muito, muito bonito ficou. Isso aqui seria uma molécula de água. 3 bolinhas. Olha quantas bolinhas tem aqui na insulina. Ó. Muito mais que 3, um montão. Então, as moléculas orgânicas, primeiro, elas são grandes. Segundo, elas são compostas basicamente de carbono e hidrogênio com algumas coisinhas mais. Mas, basicamente, o esqueleto todo da molécula é de carbono ligado a hidrogênio. Tem um oxigênio ali, um nitrogênio acolá, mas as moléculas orgânicas são formadas por carbono e hidrogênio. Tá? E isso, eu não vou entrar em química aqui, mas isso permite que essas moléculas justamente sejam grandes e tenham essa estrutura o quê? Complexa. Né? São moléculas grandes com estrutura complexa. O DNA aqui que vocês já devem ter reparado, com aquela estrutura helicoidal, desculpa, aquela estrutura helicoidal. Então, são essas moléculas, pessoal, carbono e hidrogênio grandes e de estrutura complexas, que permitem que a vida, vamos dizer assim, funcione, que a célula viva se permaneça viva. Por quê? Porque por essa estrutura vai ser super importante para as funções que essas moléculas vão ter. Legal? Então, hoje a gente vai falar, na minha videoaula gravada e agora, a gente vai falar bastante dessas moléculas
orgânicas, porque elas são importantes e porque elas são importantes, tá? Legal, pessoal? Basicamente, então, vocês, eu, somos feitos de água, sais e essas moléculas orgânicas. E são elas que permitem que a vida funcione e continue funcionando dentro das, dentro das células. Tá legal até aqui, pessoal? Sim, não, talvez. Vamos seguir em frente. Ah, antes da gente seguir em frente, é isso aqui, ó. Isso aqui é mais ou menos a distribuição de um animal, pode ser da gente. Se fosse uma planta, seria um pouquinho diferente, mas basicamente, ó, a maior parte de mim e de vocês é água, o restante é proteína, que a gente vai ver agora. O restante, né? A segunda maior porção é de proteína, açúcares, lipídios, gorduras, ácidos nucleicos e outras coisas. A maior parte é água, mas a parte, vou dizer até mais importante, são as proteínas, e a gente vai acabar vendo por quê. Tudo bem até aqui, meus caros? Eu vou sair um pouquinho, rapidamente. Ver se vocês estão vivos. Eu acho que está tudo bem. Tá. Beleza. Bom, então, é isso. De todas essas moléculas, se vocês quiserem ouvir, agora não, mas daqui a pouco, sobre açúcares e lipídios, vão lá na minha videoaula, que eu gravei, que está no YouTube, e vejam lá. Lá eu falo sobre açúcares e carboidratos, que açúcares é sinônimo de carboidrato, e eu falo sobre lipídios, que é sinônimo de gordura, tá? Agora, aqui, a gente vai falar sobre as proteínas. Desculpa, proteínas, tá? No nosso corpo. A gente vai falar quem são, e eu já vou falar para vocês quem são essas proteínas no próximo slide, mas para a gente ter um primeiro contato com elas, as proteínas, elas são substâncias estruturais do nosso corpo, tá? Vocês vão ver que, por exemplo, os açúcares, eles são substâncias energéticas. O nosso corpo, eminentemente, ele não é formado por açúcares. Os açúcares funcionam como combustível que a gente usa para obter energia, tá? Os lipídios, as gorduras, boa parte delas é a mesma coisa. Elas funcionam como uma reserva energética. Ela fica ali como uma reserva para quando a gente precisar, a gente queima para produzir energia. Proteína não. Proteína não tem essa função energética. Ela tem uma função estrutural. O nosso corpo, nossas células, nossas coisas são formadas por proteínas. E tem os exemplos aí na tela. Vocês já devem, alguns vocês devem conhecer, outros talvez não. Mas a unha, o cabelo, né, e a pele é formada basicamente por uma proteína chamada queratina, né? No nosso corpo tem receptores, anticorpos são proteínas, né? Os músculos são formados basicamente por proteínas também, actina e miosina, tá? Por isso que quais são os alimentos ricos em proteína? É carne, basicamente. Tem outras coisas, mas basicamente é carne. Porque quando você come carne, você está comendo geralmente é o músculo de algum animal, tá? Peito de frango é o músculo peitoral da galinha, do frango. Carne de vaca é algum músculo da vaca, não sei de onde, depende da carne. Carne de peixe também é um músculo do peixe que você está comendo ali, né? Então, se é músculo, é basicamente proteína. Os músculos são formados de proteína, né? Além disso, a gente tem a hemoglobina do sangue, vamos falar dela, né? Várias partes do corpo, vários funcionamentos, as enzimas digestivas são proteínas e alguns hormônios, como a insulina, que eu já mostrei para vocês no último slide, são proteínas. Tem alguém querendo entrar? Peraí. As proteínas formam.
Espera aí. Ah, tá. Tá compartilhando aí. As proteínas formam o nosso corpo, então, elas estão presentes em todas essas regiões, mas o que elas são? Né? O que é uma coisa, uma molécula que a gente chama de proteína? Eu vou voltar para isso daqui rapidinho, tá? Essas imagens psicodélicas aqui. Beleza. Então, as proteínas, elas são compostas por subunidades que a gente chama de aminoácido. Como assim? A proteína, ela é como fosse uma cadeia, um trenzinho formado por várias dessas moléculas aqui. Cada uma delas é um aminoácido. Então, se você pegar um aminoácido, grudar no outro, grudar no outro, grudar no outro, uma cadeia de aminoácidos vai formar uma proteína. Tá? Normalmente eu até falaria um pouquinho mais sobre os aminoácidos, que eles têm o grupo carboxila, o grupo amina. Hoje, por uma questão de tempo, a gente vai acelerar um pouquinho. Essa aqui é a cara de um aminoácido, tá? É uma moléculazinha orgânica. Eles têm um grupo amina, que é esse grupo do nitrogênio, um grupo carboxila e um grupo radical, que é o grupo que varia de aminoácido para aminoácido. Então, você liga esse aminoácido num outro, você vai ter uma proteína. Então, todas aquelas proteínas que a gente viu, eu vou voltar lá rapidinho. Todas essas proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Elas são formadas por uma ligação, uma cadeia de aminoácidos. Tá? Aqui, pronto. Então, esses são os 20 tipos de aminoácidos que a gente tem, e todas as proteínas que a gente tem, elas vão ser formadas por esses, ou por combinações aí desses 20 tipos de aminoácidos. Tá? Obviamente, vocês vão ter que saber a fórmula e nem o nome deles, né? Vocês vão acabar sabendo alguns que a gente vai falar repetidamente. Então, lisina, histidina, cisteína, vocês vão ouvir, vão lembrar, pô, acho que isso é um aminoácido, normal. Então, são os tipos de aminoácidos. Você liga esses aminoácidos uns com os outros e você vai formar uma proteína. Já deixa a pessoa entrar, espera só um pouco, tá? Então, a proteína, ela é feita, ela é como fosse aqui, veja a imagem aqui, um cabelinho, né? Um fiozinho formado por esses aminoácidos. Então, não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem, mas aqui é o FEM. O que é esse FEM? É uma fenilalanina. Aí VAL, uma valina. Aí ASP, aspartato. GLU, glutamina. Histidina. Esses aminoácidos ligados quimicamente um no outro formam um fiozão, e esse fiozão é o quê? É uma proteína. Tá? Proteínas, então, elas são formadas por essas cadeias de aminoácidos. Isso aí, pessoal, é o que a gente chama de uma macromolécula. É um polímero, molécula feita por essas subunidades. A gente não vai entrar na ligação desses aminoácidos, ela é uma ligação química, chama ligação peptídica. Tá? Tudo que vocês têm que saber é que o nome dela é ligação peptídica. É a ligação aqui entre dois aminoácidos, é uma ligação química que une eles, formando o peptídeo, e as proteínas são os peptídeos. Legal, pessoal? Deixa eu deixar a pessoa entrar. Já participou? Já entraram? Tá bom. Bom. Eu não sei, deixa eu ver se eu tô. Beleza. Você está apresentando para todos. Gente, se por algum motivo a apresentação sumir, vocês me falam, tá? Para vocês não ficarem vendo a minha cara
E eu falando, vejam aqui a imagem, que maravilha. Agora vocês devem estar vendo, tá? Então, o que a gente viu até agora, pessoal? Vamos lá, recapitular. Proteínas são formadas por aminoácidos. Esses 20 aqui, tá? Você vai ligando esses aminoácidos quimicamente um no outro, você vai ter um cordãozinho de aminoácido, e é isso que são as proteínas. E essas proteínas, esses cordõezinhos de aminoácidos, vamos voltar um monte de slides, não se desesperem. Esses cordõezinhos de aminoácidos é que vão ser responsáveis por formar todas essas coisas aqui, os músculos de vocês, cabelo e unha, pele, né? Perfeito. Tranquilo até aqui? É uma pergunta retórica, mas se alguém não tiver, é só falar. Esse Meet é bom por isso. Se você está entrando em desespero, você tem aí um braço amigo que pode ajudar, tá? Beleza. E esse tema, cara, esse tema, pessoal, ele é complicadinho mesmo, ele é abstrato. A gente está vendo ele só bem por cima para justamente para não desesperar muito vocês nesse período de aula não presencial, tá? Então, relaxem, fiquem tranquilos, vai ser parcialmente indolor, tá? Bom, todas as proteínas, cabelo, unha, músculo, são formadas por essas ligações, esses cabelinhos de aminoácido. A partir daí, a gente tem algumas perguntas que a gente pode fazer, tá? A primeira delas, bom, o cabelo, a unha e se você faz exercício, o músculo, eles crescem, eles podem se desenvolver, eles crescem. Então, o seu corpo está constantemente fabricando novas proteínas, né, a partir dos aminoácidos, para que todas essas coisas se mantenham, para que o cabelo continue crescendo, para que a musculatura se desenvolva, para que a pele se renove, essas coisas. Para isso, você precisa do quê? De aminoácidos. Você precisa de aminoácidos para montar as proteínas do seu corpo. Da onde você tira esses aminoácidos? Da onde você tira esses aminoácidos? Você tira eles daquilo que você come. Já vai, pessoal. Você tira eles daquilo que você come. Tá? Então, se você come ali um bife, um peito de frango, um pedaço de peixe, você vai digerir aquelas proteínas, pegar todos aqueles aminoácidos e o seu corpo vai usar esses aminoácidos para montar o quê? As suas proteínas. Você precisa comer todos os tipos de aminoácidos? Não necessariamente, tá? Existem 8 aminoácidos que são chamados aminoácidos essenciais, que nem vocês e nem eu precisamos saber de cor quais são. São 8 desses, tá? Esses aminoácidos essenciais, mesmo se você não consumi-los, o seu corpo consegue... Opa! Desculpa. Volta, deixa eu... Beleza. Desculpa. Esses aminoácidos essenciais são aqueles que o seu corpo não consegue produzir. São 8 desses. Esses 8 você precisa comer, porque o seu corpo não consegue fabricá-los sozinho. Por isso que eles são essenciais. São essenciais na dieta. Você precisa comer, e se você não comer esses 8 aminoácidos, seu corpo vai sentir falta deles, porque ele não vai ter um aminoácido ali para montar a proteína corretamente. Os outros 12, não. Os outros 12 você consegue obter, o seu corpo consegue fabricar a partir de outras substâncias ali nas reações químicas da célula. Mas tem esses 8 que você precisa consumir. Não se preocupem, tá? O arroz feijão de todo dia já nos traz mais que suficiente desses 8 aminoácidos essenciais. Beleza.
Beleza, parte 2. Beleza, parte 3. Então, você come, as proteínas que você come te dão esses aminoácidos, e com isso você vai poder fabricar suas próprias proteínas de cabelo, pele, músculo e o escambau. Como é que são feitas essas proteínas? Pela união de diferentes aminoácidos, formando ali um cordãozinho, um aminoácido ligado quimicamente no outro, tá? Então, por isso que é importante você consumir proteína, porque o seu corpo está sempre precisando desses aminoácidos. Você vai digerir a proteína que você come e obter esses aminoácidos. Beleza. Bom. E aí, se você parar para pensar naquela nossa imagem que a gente viu, você vai ver que as proteínas, elas fazem coisas extremamente diferentes no nosso corpo, né? A pele, por exemplo, é formada por queratina, e ela tem uma série de características, a nossa pele, nosso cabelo, tem uma série de características. Os músculos também são formados por proteínas, e eles são bem diferentes, eles contraem, né? E se você vê um músculo ali no açougue, um músculo de vaca, você vai ver que esse músculo é bem diferente da sua pele. E aí você pensa, pô, mas o músculo é feito de proteína, a pele também é feita de proteína. Como é que são tão diferentes assim? Porque são formados por aminoácidos diferentes. Não só os tipos de aminoácidos podem ser diferentes, a sequência e o número de aminoácidos. Você faz sequências diferentes. Opa, vou voltar um pouquinho. Você faz sequências diferentes de aminoácidos, você acaba com proteínas diferentes. Tá? Então, aqui um exemplo. Você tem a glicina, a isoleucina, a valina, duas glutaminas, uma seguida da outra, duas cisteínas. Você vai fazendo essa sequência, isso vai te dar uma proteína com uma série de particularidades, com uma série de características específicas. Se você misturar diferente, vai te dar outra proteína com características diferentes. Ok? Isso é meio difícil de entender, mas nem tanto. Quem pediu para entrar? Não aparece ninguém. Tá. Isso é meio difícil de entender, mas nem tanto. Não sei se vocês conhecem, já brincaram daquele brinquedo Lego, que é um brinquedo de montar, né? Então, são as mesmas pecinhas que você tem. Aquelas mesmas pecinhas você pode formar um aviãozinho ou pode formar um barquinho. Tudo vai depender de como você liga aquelas peças. Com as proteínas, pessoal, é a mesma coisa. São as mesmas 20 pecinhas. São essas, são essas 20 pecinhas. Com essas pecinhas você pode fazer uma proteína de músculo, você pode fazer uma proteína do sistema nervoso, você pode fazer uma proteína da pele. Só depende de quais você vai usar em cada ordem. Tudo bem até aqui, pessoal? Todos vivos? Eu vou supor que sim, ou, né, pelo silêncio também posso supor que não, mas eu vou supor que sim, tá? Vamos com calma, tá? Então, pessoal, é isso aí. Proteínas são esses fiozinhos de aminoácidos ligados quimicamente e elas vão ter as diferentes funções. Agora eu vou voltar para aquelas imagens psicodélicas que eu pulei no começo da apresentação, que são o quê? São proteínas, né? Vamos primeiro nessa. Não, vamos primeiro nessa, tá? Então, esses filamentos aí, esses fiozinhos que vocês estão vendo brilhante, são filamentos de proteínas que tem dentro da célula. Essa coisa azul aí, essa coisa azulada, ou essas duas, são pelo menos duas coisas azuladas que você tem aí, são células, e esses fiozinhos brilhantes são filamentos estruturais da célula, que a gente chama de citoesqueleto, e aí o cara fez uma técnica para marcar esses filamentos, eles aparecem brilhantes nesse tipo de microscopia, tá?
Então, só para mostrar para vocês, esses fiozinhos aí são fiozinhos proteicos. São filamentos feitos de proteína dentro da célula. Essa coisa azul aí é o citoplasma da célula, tá? Aqui, isso aqui também são fibras proteicas. Provavelmente, não me lembro, provavelmente uma fibra de colágeno, tá, pessoal? Então, cada fiozinho desse é uma proteína feita por aqueles milhões de aminoácidos, provavelmente esses aminoácidos todos enrolados, formando esse filamento grosso. Então, isso aí são estruturas que estão presentes nos seres vivos, né, formadas por proteínas. Aqui, de novo, outro tipo de microscopia, mas essa parte roxa aqui também é uma fibra, também é feita de proteína. Então, tudo isso são essas cadeias de aminoácidos, esses fios de aminoácidos, esses filamentos ligados, e nesses casos que eu estou mostrando para vocês, são filamentos que têm o quê? Uma resistência, que estão lá para segurar, que estão lá para dar estrutura. Tudo bem? Então, esse é um tipo de proteína. Só que, e é aqui que eu quero entrar, pessoal, nem sempre as proteínas vão ter essa cara de fiozinho. Nem sempre elas vão ser um filamento de aminoácidos. Isso aí que vocês devem estar vendo na tela também é uma proteína. Eu não me lembro qual, tá? E não interessa pra gente qual. É uma proteína. Tem alguém tentando entrar. Espera aí. O que acontece? Nesse caso aí, essa proteína ela tá toda embolada. Nesse caso, essa proteína ela continua. Se você fosse desemaranhar isso aí, daria um fiozinho de aminoácido. E aí nós estamos vendo o quê? Cada átomo da molécula dessa molécula de proteína. Se você fosse desemaranhar, você veria que são aminoácidos, um ligado no outro. Você teria uma correntinha, como se fosse um colar de aminoácidos. Só que nesse caso está o quê? Está tudo emaranhado. Tá com uma estrutura aí, parece um fone de ouvido que você deixou na mochila um tempo. Fica tudo assim, emaranhado. Então, muitas proteínas, elas têm essa forma globular e elas são feitas pelo fiozinho de aminoácidos, só que elas têm uma estrutura diferenciada. Elas formam esse emaranhado, né? Aqui mais um exemplo, mostrando as ligações químicas. Também é uma proteína tudo emaranhado. Se a gente pudesse desemaranhar, seria um fiozinho de aminoácidos, só que ela fica emaranhada. Aqui, outros exemplos um pouquinho mais didáticos, um pouquinho mais bonitinhos, de proteínas. De novo, se a gente fosse esticar, seria um fiozinho de aminoácidos, só que dessa forma ela fica toda emaranhada e fica com essas estruturas aí particulares, algumas até bem bonitinhas. Isso aí é feito num programa de computador, tá? Mesma coisa, né? Aí você tem quais proteínas são o quê? Então, rodopsina bovina, tudo proteína, tá? Não vou entrar na função de cada uma. Mas todas elas, se você fosse esticar, seriam fios de aminoácidos, só que elas têm esse formato, esse emaranhado. Então, pessoal, as proteínas, elas são formadas por esses fiozinhos de aminoácido. Um aminoácido ligado no outro. Só que esses fiozinhos, eles se emaranham. Eles adquirem estruturas mais complexas, formando um emaranhado ali no final, que é a chamada estrutura terciária da proteína, às vezes até quaternária. Tá? Então, como é que funciona isso? Vamos passar por isso aqui rapidamente também. Tá? A estrutura primária da proteína são os aminoácidos, é o fiozinho de aminoácido. Como a gente viu aqui, isso aqui é uma estrutura primária. É o fiozinho, uma cisteína ligada numa serina, ligada numa valina, blá, 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 forma um fiozinho, um cabelinho. Como eu acabei de falar para vocês, esse cabelinho, muitas vezes, ele se emaranha. Geralmente, existe um primeiro nível de emaranhamento, um primeiro nível de embolação desses aminoácidos, né, que vai formar estruturas, geralmente helicoidais, como fosse o fio de um telefone.
vocês provavelmente nem se lembram, né? Mas vocês sabem que antigamente o telefone ele tinha um fio, né? Você tinha um negócio, aí você atendia o telefone e tinha um fio ligando ali o telefone até o lugar de falar, né? Vocês já devem ter visto isso em algum momento da vida de vocês, nem que seja em filme antigo, novela antiga. Isso existe, tá, pessoal? Então, esse fio de telefone ele é enroladinho. Esse enroladinho já é um nível de emaranhamento dos aminoácidos, já é o que a gente chama de estrutura secundária. Tá? Seria esse enroladinho aí do telefone. Continua um fiozinho, só que agora é um fiozinho enrolado. Esse fio, ele se embola em si mesmo, formando a estrutura terciária. Então, a estrutura terciária é esse fiozinho de telefone já enrolado, ainda por cima embolado. É a estrutura terciária. Eu vou voltar lá no começo. Isso aqui tudo que a gente está vendo são estruturas terciárias de proteína. Vejam o fiozinho do telefone aqui enrolado. Essa aqui é a estrutura secundária, só que ela está toda embolada numa estrutura terciária. Aqui também, estrutura terciária da proteína. É assim que a maioria das proteínas são. São essa estrutura com uma embolação inicial, fiozinho do telefone, e toda enrolada depois. E algumas proteínas ainda têm uma estrutura chamada quaternária, que é a ligação de duas ou mais estruturas terciárias. Tudo bem, pessoal? Então, isso vai ser importante daqui a pouquinho, né? Mas é só para vocês saberem. A proteína é um fiozinho de aminoácido e esse fiozinho se embola numa estrutura que a gente chama de terciária, tá bom? E essa estrutura vai ser relevante para nós daqui a pouquinho. Tranquilo até aqui, pessoal? Se alguém aí tiver com uma internet que não está colaborando, eu estou gravando, isso aí vai ficar disponível no YouTube para depois. Se está difícil, tal, façam perguntas aí, mas depois vocês sempre podem voltar para o livro, né, para as explicações. Como eu falei, esse tema não é dos mais simples, eu queria até dar uma pulada nele, mas eu acho difícil pular ele porque vem depois, tá? Então, essas são as proteínas, pessoal. De novo, as estruturas, né, primária, secundária, terciária, já falamos disso. Só esse slide é legal para a gente... Então, a estrutura primária, ó, a sequência de aminoácidos. Os aminoácidos ligados no fiozinho. Estrutura secundária, o fiozinho do telefone, chamado de alfa-hélice, vocês não precisam saber. Estrutura terciária, é o emaranhado dos fios de telefone, tudo embolado. E a estrutura quaternária é quando você junta dois peptídeos, você liga eles para fazer uma proteína. Tá? Todos vivos até aqui? Beleza. Bom, então, pessoal, isso que é uma proteína. E é disso que a unha da sua mão é feita, é disso que a pele é feita, que os pelos e cabelos são feitos desse emaranhado de aminoácidos com uma estrutura particular. É disso também que o músculo de vocês são feitos, que a cartilagem da orelha, do nariz, é feita. Então, uma das principais funções da enzima é formar o nosso corpo, formar as estruturas do nosso corpo. Ossos, tem minerais de cálcio? Tem, mas tem proteína no osso também. Né? Qualquer estrutura que tu pega no corpo, essa estrutura quase certamente é proteica, principalmente no nosso corpo. Se fosse uma planta, difere um pouquinho, mas num animal como a gente, né, no ser humano, é isso, é proteína. Músculo, cartilagem, são proteínas. Mas a gente não pode terminar a aula sem falar uma outra função da proteína que não essa função estrutural, que é a função da proteína no metabolismo. Tá? A gente já vimos isso. A gente já viu que para a vida se manter, para a vida ser viva, é isso que eu queria mostrar. Você tem que dentro ali das células, dentro dos organismos, você tem que ter o quê? Reações químicas acontecendo o tempo todo. Essas reações químicas trocam energia, algumas produzem, outras precisam de energia para acontecer, e elas estão o tempo todo acontecendo na célula e mantendo você vivo.
Então, um composto químico está sempre se transformando em outro, voltando, indo, voltando, e é isso que mantém a gente vivo, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu postei para vocês no WhatsApp. A vida, pessoal, vida, os seres vivos, eles nada mais são do que sistemas químicos, né? Que tomam a energia do meio para fazer reações químicas e para se manter em desequilíbrio com o meio, né? A gente vai falar mais disso mais para frente. Mas isso é que é um ser vivo, cara. São essas reações químicas acontecendo dentro dos seres vivos. E a coisa, eu pulei um slide rapidinho, alguns devem ter visto, a coisa é muito pior que isso. A coisa é desse tamanho, ó. Isso é o tanto de reação química que você pode ter numa célula. Não dá nem para ver, porque a imagem está muito pequenininha, e essa imagem, eu confesso, ela não está numa resolução legal. Então, por isso eu nem aumento ela. Mas é muita reação química acontecendo. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Para que cada uma dessas reações aconteça, então, para o triptofano ser transformado em serina ou vice-versa, para ser transformado em tirosina, para o GAD3P, nem me pergunte o que é isso que eu não lembro. Ah, não, eu lembro sim. Tá, mas vocês não precisam saber. Ser transformado em piruvato. Para cada uma dessas reações acontecer, não é uma coisa que acontece, vamos dizer assim, espontaneamente. Tá? Para cada uma dessas reações acontecer, você precisa do que a gente chama de um catalisador químico que faz isso acontecer. Quem são esses catalisadores químicos? São as enzimas. Então, as enzimas, elas são o quê? Primeiro, vamos voltar para a Terra. Enzimas são proteínas, tá, pessoal? Do mesmo jeito que a proteína do cabelo, do mesmo jeito que a proteína do músculo, uma enzima, ela é formada dos aminoácidos ligados um no outro e emboladinhos, geralmente embolados nessa forma globular. Tranquilo? Então, o que é uma enzima? Uma enzima é uma proteína. Mas não é qualquer proteína, tá? É uma proteína que tem uma função metabólica. É uma proteína que pega uma reação química e faz essa reação química acontecer. Acelera essa reação química. Então, para cada uma dessas reações aqui que a gente viu, vamos no mais fácil. Para cada uma dessas reações aí que vocês estão vendo, tem pelo menos uma enzima que faz a coisa acontecer. Por quê? Porque a coisa não acontece normalmente. Não aconteceria sozinha. Precisa de uma proteína para acontecer. Então, de novo, para transformar a lactose em glicose, essa reação química ela não acontece normalmente. Você pode pegar um copo de leite, o leite não vai ficar doce. Lactose tem no leite, tá, pessoal? O leite não vai ficar doce sozinho. Se ele ficar doce sozinho, a lactose está sendo transformada em glicose. Não acontece sozinho. Tu precisa de uma enzima para que isso aconteça. Para essa glicose se transformar nessa outra forma de glicose 6-fosfato, precisa de outra enzima para transformar em frutose. E por aí vai. Cada reação dessas leva pelo menos uma enzima que vai fazer a coisa acontecer. Então, na nossa célula tem um monte de enzimas que permitem que essa bagunça toda aconteça. Obviamente, pessoal, vocês não vão ter que saber essa bagunça toda, né? Isso aqui é, pelo amor de Deus, nem eu sei tudo isso. O importante para nós agora é isso. Essa bagunça acontece, essas reações químicas acontecem, e para cada passo tem uma enzima, uma proteína especializada chamada enzima. E a gente vai ver rapidamente como ela funciona agora. Já que alguém pediu para entrar, pessoal, eu vou parar um pouquinho. Todos bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Tem alguém aí? Alguém respondeu agora, sim. 10h22. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Rapidinho. Vamos falar sobre as enzimas. Você está apresentando para todos, então vocês devem estar vendo o que eu estou vendo.
Beleza. Beleza, pessoal. Então, para cada reação desse tipo, você tem pelo menos uma enzima que faz ela acontecer, que catalisa essa reação. Como a enzima faz isso? Vamos pular isso aqui rapidinho. Na enzima você tem um sistema, ou um modelo, que a gente chama de chave fechadura. Vocês se lembram, até porque a gente viu não faz nem 10 minutos, que cada proteína, e as enzimas não são exceção, tá bom, elas são feitas por esse embolado, né? É um fiozinho de aminoácidos, só que tem essa estrutura embolada, né? E nas enzimas essa estrutura é importante. A enzima, a estrutura terciária, a estrutura do embolado da enzima é tal que você vai ter uma região da enzima chamada sítio ativo, que aquilo que a enzima faz reagir vai encaixar. E é um encaixe físico mesmo, pessoal, como está apresentado aí. Né? Você está vendo a maltose aí representada por 2 hexágonos e tem um lugarzinho que ela encaixa, como fosse uma peça de quebra-cabeça. Então, obviamente, a molécula da enzima da proteína ela não é assim toda bonitinha, a gente viu, embolado todo nada a ver, mas dentro daquele embolado tem uma região em que um componente, e só um componente se liga, e quando ele se liga ali, a reação química que é para ser feita, ela se torna favorável. Aquele ambiente torna a reação química favorável. Seja por conta das cargas, dos elementos que ali estão, isso aí é química mais complicada. Mas quando ocorre esse encaixe, a reação química é favorecida. Então, nesse caso aí que a gente está vendo, ó, a gente tem uma enzima. Ela tem esse formato tridimensional. E ela tem um sítio ativo que encaixa o quê? Encaixa a maltose. Outros açúcares, a maltose é um açúcar, tá, pessoal? Outros açúcares não vão encaixar aí, não. Só a maltose. A maltose encaixa, e quando ela encaixa, isso favorece a quebra dessa maltose em 2 moléculas de glicose. Ora, era uma maltose, virou 2 glicoses. Rolou, aconteceu uma reação química. Essa reação química acontece sozinha? Não acontece. Prometo para vocês que não. Você precisa dessa enzima. Tá bom? E daí? E daí que a maltose virou glicose, muito bom. O corpo precisa que isso aconteça em algum momento, tá ótimo. E a enzima? A enzima tá de boa. A enzima pode voltar lá pro começo, pegar outra maltose, como fosse uma maquininha, e quebrar de novo. Pegar outra e quebrar de novo. À medida que o substrato, no caso a maltose, aquilo que vai reagir, liga no sítio ativo, a reação acontece, é formada a glicose. E a enzima está pronta para outra. Tudo bem? Então, como é que a enzima funciona? Ela tem uma estrutura tridimensional. Nessa estrutura tem um sítio ativo que o substrato encaixa lá perfeitinho. E quando ele encaixa, aí é que acontece a reação. Então, pessoal, vamos voltar um pouquinho. Só para dar um exemplo, tá? No corpo de vocês, deixa eu ver se tem alguma que eu vou saber. Ah, meus amigos, de cor assim, tá bom. Mas é sem graça. Tudo bem. No corpo de vocês, tem uma enzima que pega um açúcar chamado lactose. O lactose encaixa nessa enzima, só o lactose encaixa. Outros açúcares não vão encaixar, a lactose encaixa. Quando essa lactose encaixa, ocorre a reação química que transforma a lactose em glicose, que vai quebrar a lactose em glicose. Tá? Provavelmente o nome dessa enzima é lactase. Tá? Nomes de enzima a gente vê mais para frente. Né? E nesse caso, aqui tem mais de uma reação, mas é para simplificar. Tá? Então, é a mesma coisa. Tem uma enzima que vai transformar o triptofano em tirosina. O triptofano encaixa ali, vai acontecer algum tipo de transformação, e eu não sei o nome dessa enzima, porque, pelo amor de Deus, né? Que vai transformar o triptofano numa tirosina. Então, para cada uma dessas tem uma enzima, e o funcionamento é esse. A coisa lá, o substrato encaixa, rola a reação, o substrato sai,
e a enzima está pronta para outra. A enzima é específica, ela só encaixa um substrato e ela não participa da reação. No final, ela está do mesmo jeito que ela entrou. Tranquilo, pessoal? Então, além de ter essa função estrutural, pele, cabelo, unha, as proteínas, mais especificamente as enzimas, têm esse papel fundamental em manter a gente vivo, tá? Em manter as reações químicas do corpo rolando. Aqui outro exemplo, né? Você tem a enzima com sítio ativo, o substrato encaixa perfeitamente no sítio ativo, rola a reação química, é liberado o resultado, né? O produto da reação, desculpa, e a enzima não participou da reação, está pronta para outra, para pegar mais substrato e continuar o trabalhinho dela. Né? Então, por exemplo, as enzimas digestivas do seu estômago, elas fazem isso, elas quebram o alimento que você comeu. Quebram em coisas menores que vão poder ser absorvidas. Outras enzimas, elas não quebram, elas montam, elas constroem. Isso aí vai depender de enzima para enzima, como eu falei, cada enzima é específica. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza. Bom, como eu falei, a enzima, ela depende da estrutura tridimensional da proteína, da estrutura ali dos aminoácidos, daquele embolado de aminoácidos. Então, segura a respiração um pouquinho, eu vou voltar lá para o começo. Pronto. Então, pessoal, deixa eu ver se tem uma enzima aqui. Isso aqui deve ser uma enzima. Pronto. Então, essa enzima, ela tem esse formato embolado, não é à toa. Esse formato embolado dos aminoácidos é tal que em algum lugar aqui, eu não sei onde, vamos supor que seja aqui, ó, bem aqui no meio. Aqui tem um sítio ativo, onde vai encaixar uma molécula que vai acontecer a reação química. Tá? Isso só vai acontecer por causa desse formato embolado particular. Se esse formato não acontecer, a reação química não vai acontecer. Aqui é um modelo mais didático, né, mais simples. Essa enzima ela só vai continuar funcionando à medida que o substrato encaixar aqui no sítio ativo. Se isso aqui mudar a forma, não encaixa mais. E pode acontecer de mudar a forma? Pode. A gente chama isso de denaturação da proteína. Né? As enzimas elas funcionam muito bem, obrigado, numa certa temperatura e num certo pH, num certo nível de acidez, tá? pH, pessoal, a gente vai ver depois, basicamente é nível de acidez, tal com ácido, com não ácido. Então, o que acontece aqui? Pronto, depois a gente volta lá para os gráficos, eu prometo. A enzima tem o formato embolado dela, ela fica nesse formato. Se você esquenta, ou qualquer proteína, isso acontece com qualquer proteína, tá, pessoal? Se você esquenta essa proteína, ela perde essa estrutura terciária dela. Ela continua sendo o fiozinho de aminoácidos. Isso aqui continua sendo o fiozinho bonito de aminoácidos. Todos os aminoácidos estão em ordem. Só que a estrutura dela alterou. Isso se chama denaturação. Vocês, pessoal, com certeza já viram denaturação na vida de vocês. Quando vocês fritam um ovo, a clara do ovo, ela é formada de uma proteína chamada albumina, tá? É uma proteína. O ovo cru, como é que é essa albumina? Ela é transparente, gelecosa, bem nojenta, né? Quando você põe o ovo lá na frigideira, logo, essa mesma albumina fica branquinha, né, e durinha. Ou quando você cozinha um ovo, dá na mesma. O que aconteceu com a albumina? Ela foi denaturada, ela perdeu as propriedades dela, perdeu o formato tridimensional dela, tá? Algumas vezes a denaturação, aqui ó, o exemplo. Algumas vezes a denaturação é irreversível, a proteína nunca mais vai ser a mesma, que é o exemplo da albumina no ovo frito, né? Aquela albumina branquinha nunca vai voltar a ser a albumina que ela era antes. Algumas vezes a desnaturação é mais branda e a proteína pode se reconfigurar, ela pode voltar a ser o que ela era. Por que isso é importante, pessoal? Não é só por causa do ovo frito, não. Isso é importante porque toda proteína tem uma temperatura ótima em que ela funciona.
passa dessa temperatura, ela para de funcionar. Então, isso aqui é o funcionamento de uma enzima. Ela tem um funcionamento ótimo, numa certa temperatura, aqui é um pouquinho menos de 40 graus, né? Passa dessa temperatura, a enzima denatura e para de funcionar. Por isso, pessoal, que é tão grave a pessoa ter febre muito alta. Quando a pessoa tem febre muito alta, ela chega a 40, 41, 42 graus, febre bem alta, as enzimas do corpo dessa pessoa vão parando de funcionar. As reações químicas que acontecem, por quê? Porque elas começam a denaturar, porque elas começam a parar de funcionar, né? E aí a pessoa pode ter convulsões, a pessoa pode até morrer por causa disso, tá? Por isso, as proteínas geralmente elas têm um funcionamento ótimo na temperatura ótima daquele ser vivo. Enzimas humanas vão ter um funcionamento ótimo a 37 graus Celsius. Opa, isso aqui era para ser uma reta. Né? Enzima de inseto, como o inseto não tem o corpo a 37 graus Celsius, tem o corpo geralmente a 30 graus Celsius, vão ter um funcionamento ótimo a 30 graus Celsius. Né? Isso aqui, ó, bactéria que vive em fossa vulcânica, a bactéria vive em 80, 90 graus, 60, 70, 80, às vezes até graus Celsius. As enzimas da bactéria vão funcionar melhor nessa temperatura aqui, 70, 80 graus Celsius. E se você botar essa mesma bactéria a 30 graus Celsius, as enzimas dela não vão funcionar. Toda enzima tem uma faixa tanto de temperatura quanto de acidez para funcionar. Depois disso, ela vai denaturar. Por quê? Porque ela perde a estrutura tridimensional e vai perdendo as características dela. Ok, pessoal? Tá bom. Bom, esperem aí. Esperem aí. Beleza. Bom, então, a minha apresentação tem mais coisa para seguir, mas eu acho que esses são os pontos mais importantes. Eu até vou perguntar para vocês. Vocês acham que eu devo. Vocês querem que eu mande essa apresentação para vocês, as minhas apresentações para você no WhatsApp? Ou você já tem coisa demais com o capítulo do livro? Às vezes eu acho que você já tem coisa demais. Eu não quero ficar enchendo vocês de conteúdo, coisa que muito. Voltei, ainda tem gente aí? Beleza, pessoal. Vocês podem me dizer rapidinho até quando vocês ouviram? Quando foi que a internet caiu?
na minha outra aula com o segundo ano aconteceu a mesma coisa, só que... E foi a mesma coisa, foi bem no final da apresentação. Então eu já tinha quase acabado, né? Perguntando se podia mandar slide. Perfeito. Então, vocês querem que mande slide? Respondam aí. Manda, professor, vai ser muito bom, ajuda bastante a gente. Tá bom, mando sim. Então, pessoal, isso era aí para hoje. Eu ia perguntar outra coisa, né, quando caiu. Por sorte, tanto na semana passada com o segundo ano, quanto agora com vocês, caiu bem no final. Então, vou mandar, tá? Então, pessoal, é isso, é o básico aí sobre proteínas. Esse tema, ele é mais pesado, essa aula é mais pesada, é abstrata, mas eu acho que dá para vocês entenderem o básico do que é uma proteína e desse tipo de proteína que são as enzimas. Tem outras funções das proteínas que a gente vai ver, mas uma coisa de cada vez, cada coisa a seu tempo. O importante é vocês entenderem agora o basicão do que é uma proteína. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Agora é a hora. Não, professor, tudo certo. Beleza. Então, meus caros, é isso. Essa aula foi gravada. Se der tudo certo também, eu vou colocar ela também no YouTube. Aí quem não viu, quem não conseguiu, porque a internet estava ruim, vai poder ver. Quem viu só um pedaço, tá? E aí é isso. Leiam o capítulo do livro, vejam se vocês têm dúvida, entrem em contato e façam aí as atividades na medida do possível. Tá bom, pessoal? Beleza. Então é isso. Até mais. Se alguém quiser dar um feedback também, gostei, não gostei, socorro, esse é o momento. Beleza, pessoal. Então, dito isso, terminamos por aqui. Até mais. Façam a atividade.